Valentim, a gente vem para uma entrevista de novo num pós-jogo aqui na Ressacada e outra vez a gente vem tratar do assunto de quase, né? A quase vitória, ela quase chegou. Pelo que o Avaí produziu hoje, até pelo que fez em campo, acho que até merecia ter saído com um resultado positivo de campo. Mas você até tocou nesse assunto na sexta-feira na entrevista. Aqueles detalhezinhos de novo acabaram atrapalhando, né? Boa noite. Pecado mais uma vez, né? Não tem como vocês fugirem das mesmas perguntas, né? Porque infelizmente tem se repetido aqui na Ressacada, com jogos que o time foi bem, criando coisas boas, lógico, outras menos. E o resultado, a gente deixando escapar o resultado, né? Detalhes importantes, né? Que aconteceram para que o Corinthians conseguisse o empate. Uns números positivos para a gente, finalizamos mais, tivemos mais escanteios, mas isso não... No futebol a gente sabe que não é suficiente para depois, no término da partida, você estar aqui comemorando vitória. Ô, Valentim, gostaria que você explicasse a participação do Brenner, né, um jogador que tem sido titular e que tem sido ainda alvo ainda de muita crítica entre os torcedores, e hoje, mais uma vez, ele não foi bem. A gente sempre acontece isso quando o time não ganha ou o time empata, que era um resultado que ninguém queria, a gente sempre aponta o dedo para alguém. E não é justo, né, a gente falar do Brenner aqui, onde um jogador tentou se entregou ao máximo, taticamente, fisicamente, tecnicamente, errou pouco no jogo, porque as bolas não chegaram para o Brenner. Então a gente não aponta o dedinho para ele, que não é justo, né? Fica muito fácil, às vezes, a gente transferir responsabilidades. Eu optei pelo Brenner, porque conheço o jogador, sei que pode dar mais, e tenho certeza absoluta que se a bola chegar mais vezes nele, ele vai nos ajudar. Valentim, o primeiro tempo muito diferente do segundo, né? Tanto em questões de chegar ao gol, tanto em questão de expulsão, foi mais intenso o jogo. E o Avaí parece que jogou mais no segundo tempo. Como fazer isso numa constância? Como fazer isso nos 90 minutos e não só em 45? Quando você tem uma regularidade maior, fazendo com que você consiga repetir boas atuações dentro do primeiro e segundo tempo, você cria mais oportunidades de vencer. Muito difícil jogar contra o Corinthians em relação principalmente quando você vai chegando no campo, no último terço de campo, porque é um time que se defende muito bem, é a principal característica do Corinthians, né? E no segundo tempo a gente fez um pouco melhor do que no primeiro. Pois, acho que até em cima disso, né, você falou que as bolas não chegavam no Brenner, falando sobre essa questão também da produtividade do time em campo, a gente viu que, principalmente no primeiro tempo, o Avaí tinha uma boa saída de bola, tinha uma boa jogada pelo meio de campo, mas quando chegava naquele terço final ali, que aí vinha aquela marcação forte do Corinthians, o Avaí tinha, né, essa dificuldade de passar por esse bloqueio. Vai de encontro que você acabou de falar, por esse sistema forte de marcação que tem o Corinthians? Também, mas é uma coisa que a gente vem falando e vem procurando melhorar. Já era, né, é um problema que a gente está procurando melhorar e criar mais oportunidades, fazer com que a gente capriche mais na penúltima bola, na última bola. A gente tem batido nessa tecla aí nos jogos do Avaí, né? E contra um adversário que se defende muito bem, que já tem uma estrutura defensiva muito forte, principalmente nesse pedaço de campo, você tem que fazer as coisas muito bem feitas, com movimentações, um capricho na escolha, qual companheiro eu preciso fazer com que essa bola chegue, e depois usar a parte técnica. No primeiro tempo, a gente até teve algumas oportunidades mais livres para jogar, mas a gente não concluiu ela com cruzamento, uma com o Léo, outra com o Igor. Mas fica o gosto amargo aqui do empate, que em outras circunstâncias seria até normal empatar com o Corinthians. Valentim, queria que você falasse ali do momento da expulsão do Betão, porque você estava pronto para fazer uma substituição, né? O que você queria naquele momento com o Daniel Amorim, quanto que essa expulsão também mudou os teus planos ali? Eu já tinha chamado o Daniel para nós ganharmos mais força,
porque a ideia com um a mais é que nós não baixássemos a nossa linha, de começar bem essa marcação já de intermediário ou pressionando o Corinthians. O Brenner já, pelo fato de eu ter falado alguns minutos atrás, dele ter se sacrificado muito em marcando os dois zagueiros, procurando não deixar o Corinthians jogar. O Daniel mais fisicamente melhor, né? Devido à entrada no decorrer do jogo. Essa na fase defensiva. Na ofensiva, com um a mais, nós tínhamos que rodar mais a bola, fazer com que ela chegasse na linha de fundo se a jogada pedisse isso. E nós temos um homem que é mais de bola aérea do que o Brenner, que seria o Daniel. Valentim, como tu comentou, fazer um empate com o Corinthians até seria de bom grado, mas dessa vez foi com gosto amargo. O que fazer para mudar? Segundo empate com gosto amargo. Você vai para casa quando você joga com times que estão lutando lá em cima, com um time que vem de boas atuações. Você vai com gosto amargo principalmente por causa dessa classificação que nós estamos, e te conforta de um lado que se você empatou com o Corinthians é porque teve muitas coisas positivas, coisas boas, e a gente tem que lembrar disso aí para recomeçar a semana. Valentim, dentro desses detalhes que a gente tem comentado, né, daquilo que você também já havia citado para a gente em algumas semanas, no jogo com o Botafogo, no primeiro gol, a jogada começou numa cobrança de lateral. E hoje o gol do Corinthians começou de novo, né, numa cobrança de lateral. Reflexo de quê? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta também, emendando. Com esse grupo que você tem na mão, dá para tirar mais ainda um pouco para tentar sair dessa situação delicada que o time está? Nós vamos falar de detalhes que a gente podia ter evitado o gol. Toda vez que a gente faz um gol, eu consigo enxergar 3, 4 motivos para que a jogada aconteceu a nosso favor. E quando ela tem um gol que você sofre, eu não vejo só o último lance ou onde ele só começou. É lógico que aí não vamos falar de alguns detalhes negativos, no caso, que acabaram acontecendo para que o gol saísse. Então, vamos ver com calma depois. Era uma bola que era até nossa, né? Que a gente podia ter evitado ali a finalização do Wagner Love. É difícil, a gente eu tenho batido na tecla com os jogadores que a gente tem que estar cada dia mais forte, né? Mentalmente, porque eu sei que é difícil, você olha na tabela e alguns times venceram, que estão ali lutando, tentando sair dessa zona de rebaixamento. O Fortaleza acaba empatando também, não estou falando até do segundo, que hoje não cairia, né, que ainda está na frente do Cruzeiro, se eu não me engano. Né? Enfim, juntar forças novamente, foi isso que eu falei para vocês semana passada, e não tem como ser diferente agora, para nós trabalharmos essa semana. Sim, o Avaí tem um lado muito forte, cria muito pelo lado direito, e hoje a impressão que se deu é que o Léo hoje não trabalhou tanto por ali. O Lourenço até caiu muitas vezes ali, ora o Caio Paulista sempre revezando, mas hoje parece que o Léo não apoiou tanto. Foi a marcação do Corinthians, do teu ponto de vista? O Corinthians marca muito bem. O Léo foi algumas vezes, mas o Corinthians tira muito esse espaço, né, é um time que se defende muito bem. O Everaldo ali do lado do Léo é um jogador que ajuda muito na fase defensiva, já começando lá na frente, um jogador rápido, de velocidade, então isso dificulta, mesmo você trabalhando essa saída, rodando a sua bola, o Léo não teve tanta liberdade pelo fato de ter ali o jogador também que ajuda muito na fase defensiva antes de chegar nos homens lá de trás. Valentim, a gente vê, apesar da frustração, né, do time sair de campo sem o resultado positivo, mas eu acho que alguns pontos a gente precisa sempre tirar do lado positivo também. Eu acho que hoje a gente viu de novo, mas acho que hoje ficou um pouco mais claro, uma boa atuação do Richard Franco. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. É um jogador que veio a pedido meu, né, que é um jogador que faz bem essa função de marcador, mas é um jogador que chega na área, um jogador que te dá esse número grande, bom para você aumentar esse número de jogadores no último terço, mas é um jogador que vem crescendo. É normal que você, com mais tempo aqui, se adaptando ao futebol brasileiro, a tendência é que ele cresça cada dia mais. Obrigado, gente.